Segundo a lei da termodinâmica, já ouviram falar? Com certeza, senão não estariam nesse vídeo, né? Mas será que já ouviram falar da entropia? Bom, se você já ouviu falar, com certeza você vai concordar comigo que é um conceito bem difícil de entender. Também, se nunca ouviu falar da entropia, não tem problema, porque na verdade a minha proposta aqui não é falar sobre como a entropia é complicada, mas até porque não é o nosso tema principal, não é? Na verdade, o meu objetivo aqui é explicar a entropia de uma forma mais descomplicada possível e através dessa explicação a segunda lei da termodinâmica vai surgir automaticamente. Com ela também alguns conceitos como o tempo também vão aparecer. Vocês vão poder saber tudo isso depois da vinheta. What's up? Doutorinho João Carvalho Dandelino. Eu sou aluno da Engenharia de Computação da Unilab. Bom, para começar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica, como eu já tinha dito, vamos falar sobre a entropia. E vocês devem estar a perguntar, mas o que é essa tal entropia? Caso você nunca tenha ouvido falar, ele na verdade é um tipo de quantidade estatística. Por exemplo, imagine 36 moedas que têm uma face vermelha e uma face azul. Imagine que a gente organizou ela em filas de 6 e colunas de 6 também. E se te perguntarem de quantas formas podemos organizar essas moedas para que todas as moedas fiquem com a face azul voltada para cima? Bom, a resposta claramente seria 1, porque na verdade é só de uma vez que podemos fazer isso acontecer. Vamos chamar o estado em que todas as moedas estão com faces azul voltadas para cima de macroestado, todas as moedas voltadas para cima. E as formas com que podemos encontrar esse estado de microestados, por exemplo. Microestado, todas as moedas voltadas para cima, azul. Vocês devem estar se perguntando o que é esse macroestado ou microestado. O macroestado representa um sistema como um todo e o microestado é como a configuração desse sistema, como podemos configurar esse sistema, as várias combinações diferentes que podemos ter sobre esse sistema. Podemos representar o microestado com a letra W. Nesse caso, a letra W receberá o número 1, porque esse sistema que acabei de apresentar tem só um microestado. Agora, e se te perguntarem de quantas formas podemos obter uma situação em que uma moeda está com a face vermelha voltada para cima e os restos de 35 moedas estão com a face azul voltada para cima? A resposta para essa pergunta seria claramente 36, porque é só a gente imaginar a moeda com a face vermelha voltada para cima em todas as posições que eu estou apresentando aqui. Vamos chamar esse sistema de macroestado uma moeda vermelha voltada para cima, e nesse caso o microestado uma moeda voltada para cima será de 36, o que também significa que o nosso W será de 36. Agora vamos tentar de novo com uma situação bem diferente. Imagine agora se te perguntassem de quantas formas podemos ter a situação em que 3 moedas estão com a face vermelha voltada para cima e o resto com face azul voltada para cima. Se fizermos o cálculo combinatório, vamos concluir que o nosso microestado dessa vez será de 7040. O W também será obviamente de 7040, ou seja, os números estão aumentando consideravelmente, se notarem. E com 18 moedas chegamos a 9 bilhões 75 mil milhões 135.300 microestados possíveis. Se eu decidir mostrar todos esses microestados de uma vez por segundo, esse vídeo ia chegar a uns 300 anos para acabar. Isso nos mostra como funcionam as leis de arranjo e as estatísticas de um sistema.
Então, definimos a entropia como o número de maneiras que podemos arranjar os átomos de uma substância. Então, olhando para os exemplos, eu diria que a entropia seria o número W que conseguimos a cada sistema que analisamos. Agora, pense numa xícara de café, por exemplo. Uma xícara de café contém um número imenso de átomos. E mesmo sendo um número bem imenso, é um número finito. Agora, pense comigo. Sabe aquele sabor aromático de um café de manhã? Agora, imagina os átomos desse café. De quantas formas podemos arranjar os átomos dentro desse café de forma que o sabor desse café não mude para você? É também relativamente um número muito imenso, mas mesmo assim é um número finito. Ele corresponde exatamente ao número de uma entropia desse sistema. Por que estou falando disso para você? E sim, do que isso tem a ver com o nosso assunto principal, que é a segunda lei da termodinâmica? Eu digo que tem tudo a ver. Mas antes de entrarmos na segunda lei da termodinâmica propriamente dita, eu tenho que falar aqui de um conceito muito importante dentro da física e que vai estar por trás dessa nossa discussão sobre a segunda lei da termodinâmica. Essas questões são os conceitos de reversibilidade e irreversibilidade das teorias físicas. Um dos motivos que fazem da física uma ciência bem-sucedida é a sua capacidade de previsão dos fenômenos. Chamamos essa capacidade de previsão dos fenômenos de determinismo das leis físicas. E o que é esse determinismo das leis físicas? Bom, uma teoria física é considerada determinística se a partir de um conhecimento do sistema em um dado momento do tempo conseguimos prever o comportamento desse sistema em qualquer parte do tempo. Por exemplo, a teoria de movimento, o teorema de trabalho de energia, etc. Mas será que ser determinístico é suficiente para que uma teoria física seja aceitável? A resposta é não. Na verdade, existe mais uma condição que a natureza exige para que seja satisfeita para que uma teoria física seja aceitável. E essa condição se chama de reversibilidade. E o que é reversibilidade? Basicamente, uma teoria é considerada reversível se podemos alterar a ordem temporal dele. O que isso quer dizer é que as equações do movimento dele vão permitir não só prever as condições do futuro a partir das condições iniciais do passado, como também descrever o passado através das condições descritas para o futuro. O que as condições de determinismo e reversibilidade nos ensina é que cada sistema possui uma história consistente e única, ou seja, bem distinta e bem definidas. Em poucas palavras, isso significa que a cada estado em que a gente se encontra num determinado espaço de tempo, devemos ser capazes de determinar as suas condições no futuro e de prever as suas condições no passado, aliás, e de prever as suas condições no futuro. E também estados distintos em um determinado tempo devem continuar distintos em todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Vamos para um exemplo. Supomos que temos 5 bolas, uma azul, uma amarela, uma verde, uma vermelha e uma roxa. Cada uma delas estará representando um estado do sistema. E vamos representar a nossa equação do movimento como uma regra que nos dirá, dado que partimos de uma bola, qual será a próxima bola. E vamos representar isso como setas ligando essas bolas. Agora vamos aos casos. No primeiro caso, temos que se partimos de uma bola azul, o próximo passo será a bola amarela, e depois a verde, e depois a vermelha, depois a roxa, e por fim retornamos para a bola azul. Se invertemos a ordem dessas setas, fica claro que só a ordem dos passos muda, mas nada diferente acontece. Isso satisfaz as duas condições citadas atrás, ou seja, esse sistema é reversível e determinístico. Então é um sistema físico permitido pela natureza. Existem várias formas de mudar a ordem dessas setas, no qual o sistema vai continuar sendo reversível e determinístico. Vamos ver um exemplo. Veja nesse caso, por exemplo,
independentemente da bola na qual inicie, as setas mostrarão para onde ir no próximo passo, e caso elas sejam invertidas, esse fenômeno ainda não vai mudar. Então você deve estar se perguntando, ok, então quais são os sistemas que a natureza não permite? Vamos a um outro exemplo. Imaginemos uma situação semelhante à primeira, mas só que dessa vez, depois da bola roxa, partimos para a bola vermelha. Pergunta: caso a nossa trajetória seja iniciada na bola vermelha, como é que podemos saber qual foi o passo anterior? Viemos da bola azul ou da roxa? Esse é um exemplo de um sistema que é irreversível. Ele é proibido pela natureza. Ou seja, com esses exemplos, concluímos que um sistema só é válido no caso de ser reversível e determinístico, caso todas as bolas tenham apenas uma seta entrando e uma saindo. Agora, você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver com o nosso tema principal? Onde a segunda lei da termodinâmica entra nisso de tudo aqui? E é agora que as coisas vão ficar meio interessantes. Na verdade, muito interessantes, por exemplo. E para isso acontecer, vamos misturar tudo que eu disse até agora e para construir o nosso raciocínio. Para começar, vamos pegar dois conjuntos de bolinhas. Uma com 3 bolinhas azuis e outra com 7 bolinhas vermelhas. Vamos chamar o conjunto de bolinhas azuis de macrostado de bolas azuis e de vermelho de macrostado de bolas vermelhas. Logo, nesse caso, cada uma das bolinhas representará o microstado associado ao seu macrostado. Ou seja, o macrostado bolas azuis possui 3 microstados e o macrostado bolas vermelhas possui 7 microstados. Pelas nossas definições de entropia, podemos afirmar que o macrostado das bolas azuis é menor que a das bolas vermelhas, visto que representa um número menor de microstados. Ok, agora vamos fazer o seguinte experimento. A ideia é separar o sistema de um dos dois estados que chamamos aqui e esperar um determinado tempo. E depois de um tempo, vamos observar ele de novo e vamos ver ele evoluir para o outro macrostado. Então, com isso teremos duas situações. Na primeira situação, preparamos o macrostado de bolas azuis e depois de um tempo, observamos e vemos ele evoluir para o macrostado de bolas vermelhas. Esse é um caso em que saímos de um estado de menor entropia para um estado de maior entropia, ou seja, a entropia aqui aumentou. Nessa segunda situação, preparamos um sistema no macrostado das bolas vermelhas e depois de um tempo vemos ele evoluir para o macrostado das bolas azuis. E esse é um caso em que saímos de um caso de maior entropia para menor entropia, ou seja, a entropia diminui. Uma pergunta: será que ambos os processos que denominamos aqui são possíveis de ocorrer na natureza? A resposta é não. Apenas a situação de aumento de entropia é permitido na natureza. E eu vou mostrar isso usando um conceito de reversibilidade das leis físicas e as setas, como já vimos anteriormente. Vamos começar pela primeira situação. Na primeira situação que mencionamos, veja que cada bolinha do conjunto do macrostado das bolas azuis atinge as bolas vermelhas de um modo único. Ou seja, há bolinhas suficientes no macrostado das bolas vermelhas para que isso aconteça. Agora vamos para a segunda situação. Na segunda situação, aqui podemos constatar que pelo menos uma das bolinhas azuis vai com certeza receber mais de uma seta caso queiramos que todas as bolas do macrostado das bolas vermelhas atinjam todas as do macrostado das bolas azuis de uma forma única. Como sabemos, isso viola as leis da reversibilidade das leis físicas, ou seja, não é permitido pela natureza. Então o máximo que podemos conseguir aqui é que 3 das bolas vermelhas consigam atingir as bolas azuis. Com isso, concluímos que a probabilidade dessa segunda situação acontecer é de 3 sobre 7, ou seja, mais ou menos 43%. E sim, essa é uma chance relativamente grande e eu concordo plenamente com isso. Mas por que eu ainda estou afirmando que a entropia sempre aumenta, que se essa chance é tão grande assim? Só para lembrar aqui, o exemplo que utilizamos é de dois sistemas que contêm 3 e 7 microstados.
é uma quantidade absolutamente pequena e eu só utilizei para fornecer uma visão microscópica desse processo. Agora, pense em um sistema real, um gás numa caixa, por exemplo. A quantidade de átomos que, nesse caso, representam o microestado desse sistema dentro dessa caixa de gás é absolutamente grande. Nesse caso, as chances de um sistema ir para menor entropia de forma que seja perceptível macroscopicamente é da ordem de 1 em 10 elevado a 26. Isso é um número muito grande. Chances como essa é que chamamos leigamente de impossível, já que todos os sistemas macroscópicos lidam com uma quantidade absurda de átomos. Nunca vamos ver todo o ar desse meu quarto e se concentrar em um canto e me deixar no vácuo sem conseguir respirar. Isso nunca acontece. E visto que os sistemas termodinâmicos também são os sistemas macroscópicos, isso não seria diferente com eles. Ou seja, a entropia total de um sistema isolado nunca pode diminuir conforme o tempo passa. E isso, gente, isso é a nossa maravilhosa segunda lei da termodinâmica. Ela é tão interessante que rege todos os fenômenos que a princípio têm só uma direção de ocorrência. Por exemplo, vimos um copo de vidro se espatifar no chão e se dividir em vários pedaços, mas nunca vimos pedaços de vidro se reconstruírem sozinhos. Existem vários exemplos que eu posso dar aqui e todos eles saem de um estado de menor entropia para maior entropia. E a parte mais legal para mim é que com isso podemos diferenciar o passado do futuro. E isso é incrível. Ou seja, existe uma relação profunda entre a segunda lei da termodinâmica e a seta do tempo. E por que eu estou dizendo isso? Isso porque significa que o tempo está passando e as coisas estão evoluindo. Ou seja, a entropia desde o início do Big Bang até agora já aumentou muito e ainda continua aumentando. Ou seja, o tempo está passando. E com isso concluímos o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Dr. Osvaldo Carvalho Dandelino. E essa é a segunda lei da termodinâmica. Aquele abraço.